Entrevista no Café. O conteúdo é que faz a diferença. Hora certa. 18h27. E a gente já volta aqui pro estúdio para nossa entrevista aqui no Café. Vamos falar de Covid-19, com quem entende do assunto, porque não dá pra gente ficar no achismo, dando opinião. Não é, Kleber? A luta contra a pandemia, a luta sem dúvida, contra o coronavírus não tem espaço para achismo, nem para militância política. Por isso a gente prima aqui pelas informações científicas, né? Pelas evidências, e a gente abre os microfones sempre para os profissionais que estão atuando, e estão atuando muitíssimo. E é uma oportunidade que nós temos aqui também de agradecer sempre a esses profissionais. Hoje a gente recebe mais uma vez no Café a doutora Ana Chucre, o doutor Pedro Omar Valadares, o doutor Patrício Almeida. A gente já decorou os nomes, de tanto que a gente lê matéria, de tanto que a gente fala o nome de vocês, todos profissionais dedicados a entender a dinâmica dessa pandemia no nosso estado, nos municípios, no tratamento, e que agora a gente precisa compreender novamente o que a gente está vivendo aqui. São muitas as dúvidas. Vou começar aqui cumprimentando a doutora Ana Chucre. Hoje nós podemos dizer que vivemos uma segunda onda aqui no Amapá, doutora? Ainda, a gente sempre discute, né, eu, Patrícia, Pedro Maia, com os dados que a gente recebe dos órgãos competentes, a segunda onda, ela tem uma característica que, inclusive, eu quero que o Patrício fale, ele fala de uma forma muito técnica. A gente acho que ainda nem saiu da primeira, a ideia que a gente tem, né? Isso se deve pelo o simples fato do que a gente vive falando, pedindo e solicitando que as pessoas entendam. Distanciamento social, uso de máscara, higiene da mão. Eu vou falar isso o programa inteiro. É isso que vai fazer a gente sair da primeira onda, que eu acho que ainda temos uma continuidade aí dela, e evitar uma segunda. É isso, doutor Patrício? Quando a gente fala, na verdade, em onda, ou segunda onda, a gente precisa entender primeiro que a gente, como ela bem colocou, Ana, a gente tem características de mostrar que a gente teve uma onda maior, uma primeira com um pico, lá no mês de maio, e subsequente a ela a gente teve pequenas ondas menores que vieram a ser dissipadas ao longo do tempo, com oscilações em menor número de casos a maior, mas nunca durando mais do que o que a gente chama de 3 semanas. Tá? Então, se vocês observarem os gráficos que o próprio comitê médico tem disponível hoje, inclusive o último boletim foi muito, muito bom nesse sentido, nos mostra exatamente essa tendência que a gente tem observado ao longo do ano de 2020 e 2021, de dissipação dessas ondas menores ao longo do tempo. Ou seja, as medidas que têm sido utilizadas, elas têm por dissipar e causar ondas menores, o que acaba por não permitir um estrangulamento do sistema de saúde. Então, nessas oscilações, a gente está vivendo uma que tem um outro pico. Exato. A grande preocupação que nós temos destacado hoje, inclusive é uma preocupação constante dentro do comitê, é em relação às novas variantes que a gente pode, porventura, ter comportamentos totalmente distintos, baseado no perfil de comportamento em outras realidades do nosso país. A exemplo de Manaus, né? E o subtipo já reconhecido também no Nordeste brasileiro, mesmo no sul do Pará. Comportamento que o senhor diz do vírus. Exatamente, comportamento diferenciado. Quando a gente fala de cepa, né, ou de variante, como alguns queiram assim utilizar, na verdade são mutações. A gente precisa entender primeiro que os vírus não são seres vivos, são seres moleculares. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, precisam se reproduzir numa célula. Eles precisam de uma célula para poder conseguir atingir, né, a sua reprodução, replicar o seu RNA. Tá? Então, como todos nós sofremos ao longo da nossa jornada diária, também pequenas mutações, pequenas alterações no nosso DNA. Os vírus também sofrem pequenas alterações ao se replicarem. Essas alterações são o que a gente chama de variantes, são mutações. Uma preocupação que a gente tem atual é com uma dessas variantes, que é a variante encontrada em especial no Amazonas. Patrícia, o que circula no Amapá? Por estudos da própria Fiocruz, a gente sabe que hoje no Amapá circula uma variante conhecida como a B.1.1.33, que é conhecida como a variante P2. Tá? E no Amazonas, a variante reconhecida é uma variante conhecida como P1, que é a B.1.1.24, diferente daquela encontrada, por exemplo, lá no Reino Unido. Tá? Existem similaridades, então, o que mudou nela? Basicamente mudou uma proteína, né?
que é responsável pela fixação desse vírus na célula, que a gente chama de proteína spike, ou proteína associada à espícula, ou aquelas reentrâncias superficiais do vírus que são responsáveis pela fixação. Essa proteína, ela faz toda a diferença na fixação desse vírus, em especial a interação dele com uma enzima importante associada à penetração do vírus no meio intracelular, que é a enzima ECA, ou enzima conversora da angiotensina, que é menor nas crianças, inclusive, né? O que a ciência tem nos mostrado é que essa concentração menor dessas enzimas em especial diminui esse poder de penetração também da célula, porque serve de suporte e possibilidade para a entrada do vírus no meio intracelular. Né? Então, assim, a preocupação toda nossa é que essa variante tem apresentado uma característica distinta da circulante anterior aqui na nossa região, que tende a evoluir por um processo de uma fase 1 para a fase 2, uma fase um pouco mais acelerada. Ou seja, quando a gente fala de fase 1, aquela fase viral, fase 2, aquela fase que a gente chama pró-inflamatória, e a fase 3, a inflamatória difusa. Então esse vírus tende a ter o que a gente chama de virulência, uma capacidade de ataque maior do que o que a gente tinha circulando aqui. O coronel Pedro Omar, que é médico também, do Comitê Científico e do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, ainda não falou nessa rodada, digamos assim. Boa noite, coronel. E agora que o Patrício fez essa avaliação inicial, essa apresentação para a gente, a pergunta que não quer calar é: nós temos no Amapá a nova cepa do vírus? Boa noite, Kleber. Boa noite, Ana. Boa noite, obrigado pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês nesse programa tão importante. E realmente, Kleber, eu diria que essa é uma pergunta ainda sem uma resposta definida. Nós não temos condições, infelizmente, estruturais e sanitárias de definir epidemiologicamente se já tem. O que nós temos são relatos de casos concretos de pessoas ou que vieram de lá de Manaus, como os pacientes que vieram para a Unimed, que vieram transferidos já sabidamente com quadros graves, inclusive, infelizmente, 2 pacientes acabaram evoluindo a óbito. E também casos, por exemplo, de colega médico que teve o irmão que veio de lá, passou para ele, para a mãe fez um quadro muito grave e rápido, infelizmente acabou falecendo, ele também fez um quadro grave, foi para a UTI. Então a gente considera que há sim a possibilidade, porque a característica da disseminação do vírus, como disse muito bem o Patrício, toda vez que o Patrício fala é uma aula que a gente aprende mais um pouco, né? A característica... Isso para quem é bem inteligente, doutor. Eu, por exemplo, fiquei ali dessa aula do Patrício, eu confesso que na metade eu já me agoniei aqui. O Patrício tem um domínio muito bom desse conhecimento. Esse rapaz desde já sempre foi inteligente, acima da média. Veio para somar muito com a gente. Então, assim, nós temos que considerar nossos pontos de vulnerabilidade e considerar que não é se a cepa ou a variante do vírus virá, é quando ela virá. Então, pelas características do comportamento dos casos nas últimas semanas epidemiológicas, número de casos, número de pacientes internados em leitos de UTI, enfermaria, leitos clínicos, número de óbitos, nós temos uma estabilidade temporária com uma leve decrescente. Isso é muito bom. São indicadores positivos de que nós, diferentemente dos nossos vizinhos da região norte, estamos num momento relativamente tranquilo, mas não para relaxar, não para abrir mão das medidas, porque a situação ela é muito dinâmica, é muito volátil essa estabilidade, ela some muito rápido da nossa frente. Portanto, que Manaus está passando por uma situação crítica e caótica e mais preocupante ainda. A situação entrou em uma catástrofe, do caos virou colapso, catástrofe e ainda não baixou. Nós temos mais de 400 pessoas lá esperando leitos hoje. Nossa. Né? Então, assim, ao invés de você ter aquele pico que subiu, durou alguns dias e desceu, nós estão atravessando lá o caos há semanas já. Então, nós temos sim que acompanhar, do ponto de vista prático, o que a gente tem feito? A Superintendência de Vigilância em Saúde tem acompanhado, intensificado as ações de vigilância nos portos, aeroportos, nas aglomerações, tem também acompanhado de perto casos suspeitos e com isso eles são coletados exames desses pacientes e encaminhados para o Instituto Evandro Chagas para fazer o sequenciamento genético, para ver se identifica especificamente o vírus.
Acontece que a nossa retaguarda para isso, a perna é curta. A gente não vai conseguir alcançar como outros países de primeiro mundo têm. Não é uma limitação do Amapá, é uma limitação Brasil, né? O Brasil é um continente, são vários países dentro de um só. Então nós temos que trabalhar sempre considerando o pior cenário. Isso é um dogma da Defesa Civil, inclusive, né? A gente tem que se preparar para o pior esperando pelo melhor. O senhor, inclusive, há 2 semanas, eu acho que esteve conosco, e naquela ocasião chamou atenção a sua fala em vários veículos de comunicação, porque o senhor falava exatamente de tomar medidas para evitar o pior, e o senhor estava prevendo exatamente um colapso do nosso sistema. Isso tem acho que 2 ou 3 semanas. 3 semanas, muito bem. Então, nesse intervalo de 3 semanas, as medidas que o senhor dizia lá atrás que eram necessárias serem tomadas para evitar o pior, foram tomadas, doutor? Ana, a gente, como COESP, como estrutura de gestão, tanto estadual quanto municipal, busca isso constantemente. Os decretos são emitidos semanalmente, né? Antes era quinzenalmente, agora passaram a ser semanais. Há um alinhamento da gestão estadual do governo do estado com todas as prefeituras, agora para fazer um decreto único, saindo num dia único. Isso é muito bom, alinha e possibilita uma vigilância melhor, né? A gente sabe, como eu disse, os recursos, eles infelizmente são escassos. Nós teríamos que ter muita estrutura. O Patrício é da linha de frente da SVS há anos, sabe disso melhor do que nós. Não é simples você instituir os decretos, né? O difícil é executá-los de fato, de direito. Então, essa busca sim tem sido feita, esse alinhamento foi muito importante. Eu acho que ao longo desse praticamente um ano, as decisões de recuo, de diminuição, de flexibilização, de flexibilizar na hora certa, eu acho que o balanço ele é positivo, ou seja, a gente mais acertou do que errou ao longo desse tempo. E a gente precisa aproveitar essa nossa experiência para nem decretar, fechar tudo antes do tempo, ou se de preferência nem fechar tudo novamente, mas também saber dosar e acompanhar, porque é tudo dinâmico, né? Nós estamos preocupados com a vinda da cepa por Santarém, que tem ligação com o Porto de Santana. Já existe uma mobilização com a Prefeitura de Santana, o prefeito Bala está com a equipe mobilizada para isso, com apoio da SVS. Existe um acompanhamento da realidade de Belém. Eu estou em contato constante com meus colegas médicos de lá. Soube informações nesse final de semana e anteontem preocupantes, que os hospitais privados em Belém já estão ficando lotados. O Hospital da Beneficência Portuguesa fechou o pronto atendimento. O Hospital Porto Dias lotado. O Hospital da Unimed cheio. Eles já pensando a Unimed Belém em montar um hospital de campanha. Então, assim, a gente vê um desenho similar ao que aconteceu no ano passado. Colapsou o Amazonas, depois veio para o Pará, depois chegou até nós. Então, eu brinco nas nossas reuniões que eu não gosto, não é querendo ser profeta do apocalipse, mas a gente tem que pensar num cenário que é real e que pode chegar até nós. Então, eu digo também o seguinte: Deus tem nos dado um tempo para a gente ver o que está acontecendo com nossos vizinhos e com isso se preparar para minimizar esses danos aqui.